Vamos receber agora, senhoras e senhores, nesse momento, o coordenador do programa Ciclovida, o Carlos Belotto. Uma salva de palmas, Carlos Belotto. Bom, boa tarde a todos. Agradecer por esse espaço da gente estar podendo trazer aqui um pouquinho da experiência do programa Ciclovida da Universidade Federal do Paraná. Para nós que trabalhamos com a divulgação da cultura da bicicleta, e vocês vão verificar um pouquinho aqui na minha apresentação, é importantíssimo a participação em eventos como esse, para que a gente consiga mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu sou um otimista por natureza. Vocês vão ver ali que eu acredito que a gente pode mudar. Eu sou uma pessoa, eu sempre brinco e falo que eu estou envolvido com a bicicleta até o pescoço. Porque o meu trabalho na universidade é relacionado com isso, coordenando um programa de extensão universitária que promove a cultura da bicicleta. A minha atuação na sociedade civil, atualmente, também estou como presidente da Federação Paranaense de Ciclismo e também estou conselheiro da União dos Ciclistas do Brasil, que é a nossa Confederação Nacional das ONGs Cicloativistas do Brasil. Eu começo com essa frase aqui do Einstein, que ele coloca que viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. E vocês vão entender depois, mais tarde, por que eu estou relacionando o Einstein aqui e essa frase dele. Bom, isso já é praticamente de conhecimento de todos, mas principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve, através da expansão do modelo capitalista, a produção em série, e o automóvel foi esse grande símbolo da modernidade, da questão que tempo é dinheiro, o bem mais cobiçado pela maioria das pessoas, e acabou moldando uma cultura que nós, cicloativistas, chamamos de uma cultura carrocêntrica, onde o planejamento e tudo é relacionado ao automóvel. E daí a gente pode ver aí com algumas frases ali, como da Margaret Thatcher, que ela coloca que o símbolo do fracasso é uma pessoa chegar aos 26 anos andando de ônibus. Uma negação ao transporte coletivo, o carro como bem de consumo, né? O Paulo Maluf também falava que os engarrafamentos são sinais de progresso. E daí a gente acaba vendo que essa cultura, além de estar nas lideranças, nos nossos governantes, ela também está na sociedade. E daí o Calvin ali tem essa tirinha onde ele pede: mãe, você pode me levar de carro à cidade? E ela fala: por que eu deveria, Calvin, estar um dia perfeito lá fora? Para o que vocês acham que as pessoas têm pés? Para pisar no acelerador. Então essa é a cultura que impera. Eu espero meu filho que está ali não leve isso. Ele também sempre sai com o pai de bicicleta e já pensa um pouco diferente. A festinha dele, que é no final do ano, vai ter como decoração meios de transporte. Então, essa cultura, o que ela trouxe para as nossas cidades, né? Congestionamentos, acidentes, poluição, porque o carro ele é muito guloso. Quanto mais espaço a gente abrir para o carro, mais espaço ele vai querer. A questão de alargamento de ruas, retirada de faixas de estacionamento para ter mais uma faixa de circulação, são todos paliativos, só resolve por um certo tempo e você acaba trazendo mais e mais carros. Até uma frase que eu acho muito bacana do nosso ex-governador Jaime Lerner, ele coloca que o carro é o cigarro no futuro. Se a gente lembrar, alguns anos atrás, todo mundo fumava em tudo quanto é lugar. Seria natural, há 15, 20 anos, ter pessoas aqui no meio da palestra fumando, e era algo natural, a cultura estava enraizada. Eu me lembro que eu viajava de ônibus, tinha pessoas que fumavam no ônibus,
E o carro vai ser naturalmente, nós vamos ter que restringir o espaço do automóvel, porque senão ele vai querer mais e mais espaço. Em Curitiba, um exemplo, que é a minha cidade, nasce em média perto de 100 carros, é o que a gente tem visto, e nasce 60, 70 pessoas por dia. Então nasce mais carro que pessoas todos os dias. Nós temos que inverter isso. Então, aqui é um estudo da NTP, primeiro, que mostra ali que a maior parte dos gases poluentes são oriundos do transporte. Então, o azul e o lilás, que são os veículos leves e os veículos pesados, a gente verifica que hoje a maior parte da poluição, ela é advinda do transporte, não é mais da indústria. E aqui o Observatório do Clima, ainda esse ano, colocando que 70% das emissões em escala global, né, são oriundas das cidades, e as cidades podem transformar essa situação. Então, eu começo a partir daqui, relatar um pouquinho da nossa experiência na Universidade Federal do Paraná. Eu, por formação, minha formação é na área de administração esportiva e marketing. A gente de atleta, você vai ficando mais velho, você vai virando dirigente, e eu fui me envolvendo com o esporte na universidade. E fui convidado para coordenar um programa de qualidade de vida que nós tínhamos na Universidade Federal, isso em 2002. Lá nós fizemos uma pesquisa de hábitos de vida com os servidores da universidade. E a gente percebeu que, da nossa comunidade, 65% eram sedentários. E a desculpa de todo mundo para não fazer atividade física, adivinhe qual é? Não tem tempo. Em contrapartida, eu tomei conhecimento de uma pesquisa que mostrava que o brasileiro perde em média 2 horas e meia por dia no trânsito. E eu comecei a me questionar, poxa vida, mas as pessoas não fazem atividade física, porque não tem tempo e ficam 2 horas e meia por dia, ou dentro do carro, ou dentro do ônibus. A bicicleta é essa ferramenta capaz de você aliar a tua necessidade de deslocamento, já fazendo uma atividade física. Vou incentivar mais o uso da bicicleta. E daí eu descobri que tinha o departamento de transportes, que é um departamento ligado ao curso de engenharia civil. E fui pedir ajuda lá para o chefe de departamento, que eu queria pesquisar sobre a bicicleta, eu queria poder vender a ideia. E ele me disse assim, você está maluco, rapaz. Isso em 2002. Ele falou, vá lá para a educação física, bicicleta não é meio de transporte. E eu pensei, só não respondi por questão de educação, louco é você, mas eu pensei. Tanto que daí eu descobri que existia o núcleo de psicologia do trânsito, com a professora Yara Tilling, que falou aqui antes. E daí eu resolvi procurar ela, eu pensei, se as pessoas pensam assim, um professor de engenharia que está formando alunos, que vão estar amanhã no comando das nossas cidades, dos nossos departamentos de trânsito, eles estão saindo com essa mentalidade, que o carro é o meio prioritário de transporte. Temos que inverter essa lógica. Na psicologia, eu recebi abrigo. Diferente, a professora Yara me disse, poxa, que legal, venha para cá, eu vou te ajudar a fazer pesquisas, vamos estudar o que pode inibir o uso da bicicleta, o que pode facilitar o uso da bicicleta, para daí a gente propor ações e tentar mudar essa cultura que estava enraizada. E por que a universidade? A universidade, ela tem o papel de estar na vanguarda dessas modificações que a sociedade precisa. As universidades são formadas, na sua maioria, por indivíduos jovens, que podem mais facilmente mudar os hábitos de vida. E vão ser os profissionais que vão estar nas empresas, nos órgãos públicos amanhã, e vão poder levar essa mentalidade. Então, a gente começou a pensar ações que pudessem fazer da universidade um núcleo que irradiasse a cultura da bicicleta. Hoje, aqui é só para mostrar, nós temos uma equipe de colaboradores no Ciclovida com 16 professores, doutores, 3 técnicos, muitos alunos de diversos cursos, atuando e fazendo ações, levando para suas disciplinas a temática da mobilidade sustentável. E como que nós atuamos? O nosso grande objetivo é transformar a Universidade Federal do Paraná no núcleo irradiador de uma cultura de mobilidade sustentável.
Nós somos um coletivo de mais de 50 mil pessoas. Nós somos uma cidade, a universidade é uma cidade. Então nós queremos formar uma comunidade que use, que pesquise sobre a bicicleta e possa divulgar seus benefícios. Para transformar a universidade nesse núcleo, nós atuamos envolvendo vários cursos da universidade, várias disciplinas para estudar a bicicleta. E fazemos um trabalho também de articulação com a sociedade civil, com o poder público, com o setor acadêmico, não só interno como externo da universidade, e também com o setor privado, para promover essa cultura, essa transformação cultural. Então, nós procuramos transformar através de ações de ensino, pesquisa e extensão, que são os objetivos da universidade. Alguns exemplos de trabalhos que nós temos executado na universidade. Aqui é bem legal, isso daqui são os paraciclos que nós instalamos na universidade. Em 2002, nós instalamos 600 vagas de estacionamento dentro dos campi da Universidade Federal. E como isso foi desenvolvido? Ele foi trabalhado numa disciplina de design de produto, onde surgiram 27 modelos de paraciclos. Nós montamos uma banca, escolhemos os 6 melhores, foram feitos protótipos, até a gente escolher 2 modelos para adotar como padrão, e instalamos na universidade. Então são vários projetos e vários cursos que a gente procura inserir a questão da bicicleta e trabalhar. Aqui é um exemplo, só de 2015, de vários trabalhos que estão em desenvolvimento, alguns já apresentaram, dos vários TCCs de cursos em gestão pública, que fala da bicicleta, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, terapia ocupacional, trabalhos de iniciação científica. Tivemos agora uma defesa de dissertação de mestrado da Silvana, que mais para frente eu vou abordar ali alguns tópicos que ela levantou na dissertação dela, que eu acho que são importantes. Outros trabalhos acadêmicos, esse daqui é uma representação gráfica do desafio intermodal, que eu vou comentar com vocês, que é uma pesquisa que nós realizamos, que foi um trabalho premiado mundialmente, aqui também ganhou um prêmio. Outras monografias sobre o ciclo lazer de Curitiba, pictogramas relacionados à bicicleta. Aqui a gente pode colaborar muito com a questão da sinalização, trabalho de pictogramas. O desafio intermodal, muitos de vocês, só para ter uma ideia aqui, quem que conhece a pesquisa do desafio acontece na cidade de vocês? Vocês conhecem? Alguém conhece o desafio intermodal? Acontece nas cidades de vocês? Ninguém conhece? Bom, o desafio intermodal é uma pesquisa que ela avalia os meios de transporte no horário do rush. Tá? E o que a gente calcula como essa eficiência? Quem é o mais rápido? Tá? Quem é o mais econômico? Gasta menos e quem emite menos. Porque a gente entende que o tempo e o gasto financeiro, o benefício é para o usuário. A poluição, o benefício é para a sociedade. O meio de transporte ele não pode ser bom só para quem usa, ele tem que ser bom para o coletivo, para a sociedade. Então esse desafio intermodal, ele acontece em várias cidades do Brasil. Normalmente ele é feito pelo movimento cicloativista. Lá em Curitiba, desde 2008, nós levamos o desafio para dentro da universidade. Né? E em todos os anos que a gente tem realizado o desafio, a bicicleta tem se mostrado sempre na liderança, porque num trajeto urbano, até 10 quilômetros, ela é bastante competitiva com o automóvel na questão tempo. Na questão de emissões, ela não emite nada. E na questão de custos, também é muito baixo, a sua manutenção é praticamente quase, a gente não consegue nem mensurar num trajeto de 10 quilômetros. Então, ela é muito eficiente para pequenos trajetos urbanos, até 10 quilômetros. E ela tem se mostrado sempre na liderança, quando a gente soma esses vários fatores. Aí, o desafio intermodal, ele foi incorporado em disciplinas da engenharia civil e da arquitetura e urbanismo.
onde eu sou colaborador dessas disciplinas, a engenharia de tráfego na engenharia civil. Se vocês se lembram, quando eu comecei a querer estudar bicicleta em 2002, eu fui expulso lá do departamento de engenharia, que falava que bicicleta não era meio de transporte. Hoje eu sou colaborador da disciplina. Então, todos os anos a gente leva para aulas os alunos a teoria do desafio intermodal. Depois nós fazemos uma simulação do desafio com eles, uma aula de campo, que vocês estão vendo, e depois numa terceira aula são discutidos os resultados do desafio intermodal. Então a gente está levando um pouquinho disso para os nossos alunos, e a experiência do desafio mostra que existem alternativas ao carro, não é só o carro meio de transporte que deve ser usado. Em tudo na vida a gente acredita naquele ditado que a diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. Então tudo a gente tem que ter essa dosagem, e o desafio mostra isso. Aqui são exemplos de outras ações que nós executamos. Por exemplo, uma exposição de bicicleta que nós fizemos, e ao mesmo tempo essa exposição estava aberta, e depois ela serviu para aulas práticas de alunos de design, desenhando peças de bicicleta, sempre a gente inserindo a temática da bicicleta nos diversos cursos da universidade. Aqui é um exemplo do nosso site, que também foi um trabalho, um TCC, de um aluno de design, de web design, que fez o projeto do site. Uma das coisas mais legais que tem no nosso site é esse simulador. Aqui ele está estático, mas vocês podem entrar lá e fazer a simulação de vocês para verificar, se vocês quiserem trocar o carro pela bicicleta, quais serão os seus ganhos. Então você joga lá quantos quilômetros você mora do seu trabalho, quantas vezes por semana você deseja ir de bicicleta. Aqui também aceita alteração. Quando a gente fez esse print, ali ainda estava R$ 2,80, hoje está bem mais a passagem e o combustível também. E ele vai te dar tua queima de calorias por mês e por ano. E isso tem um impacto para a saúde da gente. Em média, a cada 7.000 calorias que a gente queime, mais do que a gente come, nós vamos perder 1 quilo de peso. Se você comer 7.000 calorias a mais que você queimar, você vai engordar 1 quilo de peso. Isso é uma média que tem uma variação conforme a fisiologia de cada um, mas é uma média. E daí mostra quantos quilos essa pessoa aqui está deixando de emitir de poluentes por mês, se ela trocar numa distância de 5 quilômetros, 5 vezes por semana a bicicleta, ela deixa de emitir 48 quilos por mês. Ao longo de um ano são 580 quilos de poluentes. Aqui estão todos os gases que são emitidos juntos num pacote só, tá, pessoal? E daí também faz o cálculo financeiro, qual que seria a economia de combustível dessa pessoa por mês e por ano, e qual que seria a economia de manutenção do carro. Vejo que nesse exemplo aqui a pessoa está economizando 3.000 e poucos reais em um ano, se ela adotar a bicicleta como meio de transporte. Então a bicicleta agrega renda, é outra grande vantagem que a bicicleta acaba tendo. E daí depois ela faz uma projeção, se a gente conseguisse aumentar 10% da população de Curitiba, adotando a bicicleta. Hoje a média nacional de uso da bicicleta é em torno de 3%. A gente tem uma variação, as cidades menores têm um uso maior normalmente, e as maiores têm um uso menor, o que dá uma média nacional em torno de 3%. Curitiba está dentro dessa média. Então se a gente elevasse para 10% o uso da bicicleta em Curitiba, os ganhos de diminuição de emissões de poluentes seriam fantásticos. Aqui nesse caso aqui seriam 613 mil, ainda quando aqui a nossa frota era 1.260.000. Essa frota já aumentou bastante, né? Ela já é maior. Então, esse simulador está à disposição, cada um lá pode entrar no site, bandeirinha simulador, faz a sua projeção e vê quais seriam os seus ganhos adotando a bicicleta. Outras ações que a gente faz para implantar essa cultura no meio acadêmico é a promoção de eventos, de passeios de cicloturismo. Então nós temos um calendário de cicloturismo anual,
onde nós fazemos vários passeios pela região metropolitana, nós descemos até o litoral de bicicleta e tem uma grande participação de muitas pessoas. Também, em parceria com a Federação Paranaense de Ciclismo, a Universidade Federal do Paraná tem aberto seus campos para a realização de provas de ciclismo. Então, já aconteceram provas de estrada, que é a bicicleta speed, provas de mountain bike, que é aqui o exemplo, tanto na Fazenda Canguiri, que é uma das estações experimentais que nós possuímos na universidade, como no Centro Politécnico, já aconteceram várias provas de ciclismo. Um festival que nós participamos em parceria com o movimento cicloativista, que se chama Arte Bicimob. Nós elegemos há alguns anos, setembro, o mês da bicicleta, e começamos a realizar uma série de atividades relacionadas à bicicleta. Manifestações artísticas, palestras, passeios. O próprio Desafio Intermodal de Curitiba acontece dentro desse mês. Por conta dessa programação que vem acontecendo desde 2007, houve a oficialização na Assembleia Legislativa de um projeto de lei que oficializou setembro como mês da bicicleta no Paraná. É algo mais simbólico, mas ele tem um certo peso em as escolas estarem implantando ações de conscientização nesse mês, e tem ocorrido bastante ações nesse sentido. Nós conseguimos trazer para Curitiba, o ano passado, o Fórum Mundial da Bicicleta, onde nós conseguimos trazer especialistas de várias partes do mundo, e ele foi realizado basicamente dentro das instalações nossas da Universidade Federal do Paraná. E aqui era a abertura do evento, e ali eu acho bem legal, aqui, ó, existe cura para carro dependência, ligue 0800, pedestre mais bicicleta mais ônibus. Então, o Fórum Mundial da Bicicleta foi um evento que aconteceu em Curitiba o ano passado. Esse ano ele aconteceu na Colômbia, em Medellín, e o ano que vem ele vai acontecer em Santiago do Chile. O Fórum Mundial ele começou em Porto Alegre e agora ganhou o mundo. Aqui são algumas publicações que o programa tem feito para difundir, né, a cultura da bicicleta. Então eu pus ali, já passei para algumas pessoas, o guia que nós criamos, o Pedalando na Cidade, um livro que a gente montou agora durante o Fórum Mundial da Bicicleta em Curitiba, uma coletânea de artigos. Eu distribuí para algumas pessoas esse livro aqui durante o congresso. Relatórios do Desafio Intermodal, são outras publicações que nós temos feito. Esse daqui é a dissertação que eu citei lá há pouco, né, onde ela levantou, numa análise das ações do programa Ciclovida, ela levantou como os tópicos mais importantes para uma política pública de mobilidade sustentável, esses fatores: infraestrutura e segurança, educação de trânsito e educação profissional, legislação, normatização, cidadania e cultura local, assessoria técnica em projetos, desoneração fiscal, aporte financeiro para a viabilização da política, esporte, lazer e cicloturismo, incentivo, né, do Estado. Isso, incentivo também ao não deslocamento, que é outra ferramenta que a gente pode usar também para melhorar o nosso trânsito e a nossa mobilidade. Nós entendemos que hoje o programa ele se encontra estruturado e sedimentado dentro da universidade. Então, o que a gente está procurando nesse momento? Replicar ações e experiências, replicar o programa Ciclovida em outras universidades. A gente está incubando o programa em algumas universidades. A Unila, aqui de Foz do Iguaçu, já tem um projeto que é o Ciclo Unila, que foi incubado pelo programa Ciclovida. Disponibilizar informações que a gente tem, realizar pesquisas em parcerias, apoiar eventos e ações sobre a temática. Então a gente está à disposição para sair além dos nossos muros da nossa própria universidade. Mostrando essas ações, depois de um tempo a gente verificou que até se estabelecer essa cultura de mobilidade sustentável, existe um caminho que vai sendo percorrido.
E o que a gente pôde verificar que estava acontecendo, que aconteceu com a gente, vem acontecendo e aconteceu em outros lugares no mundo? Primeiro, surge o movimento cicloativista. Então, a gente já viu exemplos antes, ali na palestra do Itaú, da Holanda, da Dinamarca. Lá o movimento deles começou nos anos 60, 70, como o movimento dos Provos, que foi o início do cicloativismo. Hoje eles são excelência nisso e vocês viram os números de trânsito dele. Nós, no Brasil, iniciamos esse movimento cicloativista, ele começou no início dos anos 2000. Ainda no início, esse movimento é obrigado a fazer ações mais radicais, mais translocadas, para chamar a atenção do poder público. Então, aqui é uma bicicletada onde o pessoal tirou a roupa, isso aconteceu em várias cidades. Uma pintura de uma ciclofaixa pirata. O pessoal que estava pintando foi preso e processado por crime ambiental, porque eles fizeram isso aqui, pintaram uma ciclofaixa. Aqui um protesto na ciclofaixa de lazer, onde a gente achou que não era uma medida efetiva, que ela mais deseducava do que educava. Por quê? Porque ela tinha uma pintura definitiva, só que ela só funcionava, está aqui, ó, domingo, das 8, das 9 às 16 horas. E isso ficava pintado na rua. Se o ciclista passasse no outro dia da semana, ele devia passar pedalando por aqui, ou ele deveria usar o bordo direito, que é uma convenção praticamente do trânsito. Então, se a pintura fosse definitiva, o funcionamento fosse diário, poderia até ser por aqui. Mas para funcionar só algumas horas, num final de semana, a gente não aprovou. E os ciclistas todos fizeram uma manifestação e pedalavam por fora da ciclofaixa. Nós temos uma iniciativa com outras universidades, pesquisadores que têm interesse no tema, a gente tem desenvolvido algumas ações em conjunto. No mês de setembro foi assinado um convênio entre 4 universidades de Curitiba, 2 universidades holandesas, para a promoção da ciclomobilidade em Curitiba durante 5 anos. Nós vamos ter uma delegação de holandeses que vão morar em Curitiba durante 5 anos, e nós vamos fazer projetos em conjunto. Aí, nesse caminho, surge o movimento cicloativista, a academia começa a se envolver com o tema, promover pesquisas, fazer essa articulação entre esse movimento cicloativista, a mídia, o poder público. Aí a mídia compra a ideia e começa a pautar muitas notícias relacionadas à bicicleta. Isso está ajudando a mudar a cultura. Aí o poder público começa a abrir sua agenda para a questão da bicicleta. E surgem marcos como a lei da mobilidade urbana, que coloca aqui a prioridade deve ser da bicicleta e dos meios coletivos de transporte, por exemplo. Surgem iniciativas como um batalhão da Guarda Municipal de Curitiba de bicicleta. E o Ciclo Paraná, que é o programa estadual, que nós tivemos agora a assinatura do governador 22 de maio, criando o Ciclo Paraná, que é o programa estadual de mobilidade não motorizada por bicicleta. Este programa ele foi construído junto com a sociedade civil, com as universidades, com os cicloativistas. Então, é um programa que ele está baseado e ele corresponde àqueles fatores que apareceram na dissertação de mestrado da Silvana, e ele está estruturado em 4 eixos principais, que é a cidadania, onde a gente pretende levar a questão da bicicleta para as escolas estaduais, para as universidades estaduais, o incentivo ao turismo e ao esporte, criação de roteiros de cicloturismo estruturados no estado do Paraná. Infraestrutura, as reformas das próximas rodovias deverão contemplar infraestrutura para bicicleta, ou reforma ou construção de nova rodovia vai ter que incorporar infraestrutura para bicicleta. E a economia, onde a gente pretende criar incentivos para facilitação de um vale bike, questão de desoneração fiscal da cadeia produtiva da bicicleta e de comercialização, para que ela se torne mais acessível
às pessoas e aos trabalhadores. Eu aproveito a oportunidade desse congresso, e eu já fiz a entrega ao Marcos Trade, de uma carta, uma nota pública da União dos Ciclistas do Brasil, onde a gente pede atenção que tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que nós achamos que é um retrocesso para a causa da bicicleta no Brasil. Então foi construída uma nota pública, eu entreguei para o Marcos, como presidente da Associação Nacional dos Detrans, essa nossa colocação e a nossa avaliação que esse projeto de lei pode prejudicar muito o uso da bicicleta do Brasil. E fechando a palestra e relacionando lá com o Einstein no começo, o segredo que eu imagino para o futuro das cidades não é nem só a bicicleta, é um equilíbrio, tá? É a convivência entre os vários modais. Esse que é o segredo da mobilidade urbana e da mobilidade sustentável. Porque nem todas as pessoas vão aderir à bicicleta, nem todas as pessoas estão dispostas a andar a pé, nem todas as pessoas têm automóvel ou optam por usar o automóvel. Então, o grande segredo, e que a gente relaciona com o Einstein, quando ele fala do equilíbrio, é que a gente acredita que a importância é o equilíbrio, o incentivo a todos os modais, tá? Eles podendo se integrar, a integração de modais, terminais com bicicletários, para que possa ser feita essa integração multimodal, e a convivência pacífica no trânsito. Isso que a gente acredita que vai nos deixar cidades mais estruturadas, com mais qualidade de vida, para o futuro que a gente imagina que seja melhor para todos. Então, eu encerro a minha participação, agradeço novamente o Marcos por abrir espaço num congresso como esse, de estar falando, e volto só um pouquinho lá em 2002, quando eu fui chamado de louco no Departamento de Transportes, eu vejo assim, ou está aumentando muito o número de loucos aqui, ou tem alguma lógica naquilo que a gente vinha propondo, porque as coisas estão mudando e a gente está verificando isso. A bicicleta era ignorada como uma opção de transporte. Uma universidade, um professor que está formando alunos de engenharia e não queria aceitar, incluir a questão da bicicleta como mais um modal a ser estudado, a ser ensinado na universidade, e hoje acontece totalmente ao contrário. Os nossos cursos, as nossas disciplinas estão se abrindo para a inserção da bicicleta, e a gente acredita que o nosso papel como universidade pública, é importantíssimo de transformar essa cultura, porque, como eu coloquei antes, a cultura está na sociedade, a cultura está nos técnicos, a cultura está nos tomadores de decisão. E se ela não for sendo colocada de cima para baixo, a gente não vai conseguir que quem tem a caneta aceite. A pressão tem que vir de baixo e mostrar que a coisa é viável e é melhor para todos. Então, muito obrigado e fico à disposição. Obrigado.